hoje eu vou mostrar para você na prática os sintagmas nominal e os sintagmas verbal. Você vai entender direitinho o que é sintagma e com alguns exemplos práticos aqui você vai ver esses sintagmas nominal e verbal para você conseguir aplicar nos seus textos ou na hora que você estiver interpretando e também na hora que você estiver corrigindo o seu texto ou escrevendo. Meu nome é Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e o objetivo deste canal é ajudar, compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre alguns pontos da língua portuguesa que causam embaraço na hora de escrever ou na hora de interpretar um texto. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Mas afinal de contas, o que é sintagma? No vídeo aqui, que está aqui no card, eu já mostrei o que é a sintaxe, do que ela ocupa, né, qual é o estudo dela e o que é sintagma. Mas aqui, resumindo, sintagma é um conjunto de elementos de uma frase. São as unidades significativas dentro de uma estrutura. E é isso que eu vou te mostrar passo a passo aqui, que você compreender melhor essa questão do sintagmática aqui. Nós temos aqui a frase, a mulher comprou uma casa. Então, você tem aqui uma estrutura. Dentro dessa estrutura, você tem as unidades significativas. Ou seja, você tem aqui, cada palavra, ela tem um significado. Então, aqui você tem um artigo, aqui você tem um substantivo comum, você tem um verbo, aqui você tem um artigo indefinido e você tem um substantivo. O sintagma, ela se ocupa de fazer o quê? De analisar, né, o significado dessas unidades, para que a frase tenha sentido. À esquerda aqui da base tem a mulher. Aqui você tem um sintagma nominal. E o sintagma nominal, ele tem como determinado ou como um núcleo um substantivo comum. E ele pode vir acompanhado de determinantes. Eu já vou mostrar para você quais são os determinantes que pode acompanhar esse substantivo. Desse lado aqui, você tem um sintagma verbal. Agora eu vou te mostrar quais são os determinantes que antecedem aquele núcleo. Então, são os artigos definidos e indefinidos, os pronomes demonstrativos, indefinidos e possessivos. No caso aqui, os artigos indefinidos, eles só são pronomes quando pode ser substituído na sua frase por demonstrativo. Então, se você quiser saber se está se tratando de um pronome ou apenas de um artigo, basta você procurar substituir por algum demonstrativo desses aqui. E também antecede o substantivo os numerais, que pode ser cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo ou coletivo. Além disso, tem os modificadores. Já os modificadores, eles sucedem o núcleo, ele vem depois do substantivo, porque a função dele é qualificar o sujeito, que é o caso dos adjetivos. Aí nós vamos falar sobre sintagma adjetivo num próximo vídeo. Entendido isso, esses pontos aqui do que é o sintagma nominal, que ele tem como determinado o núcleo, né, o substantivo comum, e também que antecede ao núcleo, que são os artigos, os numerais. E aí nós vamos dar uma analisada agora, vendo apenas a parte do sintagma nominal, que é você entender a posição de cada elemento da sua frase. Porque às vezes você está numa prova, num concurso, você está fazendo uma prova para um vestibular, e aí você não consegue compreender muito bem essa questão da gramática, do posicionamento das palavras na frase para que a frase tenha sentido. Então, esse estudo que você está vendo agora, ele te mostra exatamente isso, como funciona cada elemento na frase. Aqui você tem um artigo, aqui você tem um substantivo comum, um núcleo, e aqui você tem um adjetivo que está qualificando este substantivo. Aqui também você tem aqui, ó, antes, aqui você tem um núcleo, né, o substantivo comum. Antes dele você tem um pronome possessivo e um pronome demonstrativo. Em seguida aqui, vou mostrar para você aqui, nesse sintagma verbal, tudo isso aqui é o sintagma verbal, você tem um verbo, um artigo, um substantivo e também tem um adjetivo. Só que aqui tudo tem uma função de predicado, né, função sintática de predicado, e tudo que se refere depois do verbo está se referindo ao verbo. Quem quebrou foi o seu filho. Quebrou o quê? A vidraça. De quem era a vidraça? Da casa do vizinho, né? Do vizinho, no caso.
Então, você pode ver que a estrutura faz todo sentido, porque cada coisa está no seu lugar. Cada palavrinha está no seu devido lugar. Vamos mais aqui uns exemplos, olha, do artigo e o uso do numeral antes do substantivo. Outro pronome demonstrativo, artigo, substantivo, verbo, artigo e substantivo. Então, aqui você tem o sintagma nominal e desse lado você tem o sintagma verbal. Mas aqui você também tem o sintagma nominal. Mas aqui, no caso, ele complementa o verbo. Não se trata do núcleo nem do sujeito da oração. E para entender o sintagma verbal, você precisa lembrar que o sintagma verbal tem a presença obrigatória do verbo e ele tem a função sintática de predicado. No caso do sintagma nominal, ele tem a função sintática de sujeito. Então, nós temos aqui o sintagma nominal, função sintática, núcleo, um nome e função sintática de sujeito. E você tem aqui o sintagma verbal, né, e função sintática de predicado. Ok? Então, é isso. No próximo vídeo, você vai aprender sobre os sintagmas adjetivos, adverbiais e pronominais. Se este conteúdo ajudou você, deixa abaixo o seu comentário, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ser avisado quando eu publicar novos vídeos.